Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 12 de dezembro. Nióbio. G1 visita em Minas Gerais complexo industrial do maior produtor do mundo. CBMM controla 80% da oferta mundial e prevê encerrar 2019 com produção recorde. Brasil detém mais de 90% das reservas conhecidas em atividade, mas há jazidas em várias regiões do mundo e o mercado ainda é bem limitado. O Brasil não é o único país com reservas de nióbio, mas é disparado o maior produtor, com 90% do mercado mundial desse metal cuja demanda é pequena, mas inclui uma série de aplicações, inclusive na indústria de alta tecnologia. Mas, afinal, para que serve e como é explorado esse mineral tão abundante no Brasil e que tem despertado cada vez mais curiosidade, teorias conspiratórias e mitos sobre sua importância para a economia? Atualmente, cerca de 80% de todo o nióbio que é vendido no mundo é extraído de Minas Gerais e produzido pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM. O G1 viajou até a cidade de Araxá, na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, para conhecer a maior reserva de nióbio em operação do planeta e as aplicações desse metal que é quase um monopólio brasileiro. O nióbio produzido em Araxá é exportado atualmente para mais de 50 países e tem como maior destino as empresas siderúrgicas. Ele é usado principalmente na produção de aços especiais e superligas. O metal funciona como um melhorador. Bastam 400 gramas por tonelada para produzir aços mais leves e resistentes. O nióbio é empregado atualmente em automóveis, turbinas de avião, gasodutos, navios, aparelhos de ressonância magnética, aceleradores de partículas, lentes e até piercings e bijuterias. O metal é vendido sobretudo na forma de liga ferro-nióbio, com cerca de 2/3 de teor de nióbio e 1/3 de ferro, obtida a partir de diversas etapas de processamento. O que é? Elemento químico de número 41 da tabela periódica. O nome deriva da deusa grega Nióbe, filha de Tântalo. Características: é um supercondutor e um dos metais mais resistentes à corrosão. Ponto de fusão ou derretimento: 2.468 graus Celsius. Aplicações: é usado principalmente na produção de aços especiais e superligas, com aplicações na construção civil, indústria automobilística, aeroespacial, naval, entre outros. Onde é encontrado? Mais de 90% das reservas conhecidas com produção estão no Brasil, mas o nióbio existe em várias regiões do mundo. Canadá e Austrália também exploram o metal, e há jazidas quantificadas em países como Rússia, Estados Unidos e em diversos países da África. Metal nobre, mas não escasso. O presidente Jair Bolsonaro já citou o nióbio para falar do potencial mineral do Brasil. Durante a viagem ao Japão, no meio do ano, ele chegou a gravar um vídeo mostrando uma correntinha e talheres de nióbio. A divulgação feita pelo presidente tem ajudado o metal a ganhar fama, mas o mercado ainda é bastante limitado. Em 2016, quando ainda era deputado federal, Bolsonaro gravou um vídeo após uma visita à CBMM, dizendo que o Brasil poderia ter algum dia um Vale do Nióbio, em um paralelo com a rica região tecnológica do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Fala-se muito em Vale do Silício no mundo, né? No caso, fica nos Estados Unidos. E eu sonho, quem sabe, um dia termos também o Vale do Nióbio, diz. Embora seja um metal nobre e com diversas aplicações, a importância do nióbio costuma ser supervalorizada. Um dos primeiros a alimentarem mitos em torno da jabuticaba dos metais foi o deputado federal Enéas Carneiro, morto em 2007, que alardeava que só os recursos gerados pelo mineral seriam suficientes para lastrear toda a riqueza do país.
nióbio tem uma série de vantagens comparativas, mas não se trata de um produto escasso na natureza, apenas pouco explorado. Além disso, possui concorrentes equivalentes como o vanádio, o tântalo e o titânio, ou seja, não é insubstituível, e sua importância não se compara às do ouro, minério de ferro ou petróleo, por exemplo. As exportações brasileiras de produtos associados ao nióbio movimentam por ano cerca de 2 bilhões de reais, menos de 10% do valor movimentado pelo minério de ferro, e representam menos de 5% das vendas de substâncias metálicas para o exterior, segundo dados da Agência Nacional de Mineração. Principais metais exportados pelo Brasil, em participação no valor das vendas de 2017 em porcentagem: manganês 1,37%, níquel 1,42%, nióbio 4,14%, ouro 6,67%, cobre 7,68%, alumínio 8,75% e ferro 67,87%. O preço do ferro nióbio tem se mantido relativamente estável nos últimos anos, e atualmente o quilo do metal é vendido por cerca de $40, ou seja, 1 quilo de nióbio é mais barato que 1 grama de ouro, que atualmente está cotado abaixo de $50. O nióbio não é raro, raro é o mercado de nióbio. Então, nosso desafio constante é criar novos usos e aplicações. Resume Leonardo Silva, gerente de projetos da CBMM. Onde mais tem nióbio? Segundo dados da Agência Nacional de Mineração, o Brasil detém atualmente 95% das reservas de nióbio com produção. Canadá e Austrália são os outros dois países que participam do mercado global. Levantamento do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, mostra, porém, que existem 85 jazidas quantificadas no mundo, incluindo o Canadá, Austrália, Rússia, Estados Unidos e diversos países da África. No Brasil, além das reservas de Araxá, há a produção de nióbio em Goiás e em pequenas quantidades no Amazonas e Rondônia, além de reservas não exploradas em áreas indígenas. Eu sou do mundo. Eu sou do mundo. Como hoje os 3 principais produtores de nióbio têm uma capacidade produtiva maior do que o tamanho do mercado, isso limita a entrada em operação de novas reservas de nióbio, afirma Eduardo Ribeiro, presidente da CBMM. Só em Araxá, as reservas são estimadas em mais de 800 milhões de toneladas de minério, volume suficiente para garantir ainda mais de 100 anos de produção, mantida a atual demanda. Mas, se forem considerados os depósitos minerários em rochas subterrâneas, a capacidade de exploração é estimada em mais de 400 anos. E o negócio tem se mostrado bastante lucrativo para a CBMM. Em 2018, o faturamento da empresa cresceu 55% e chegou a 7,4 bilhões de reais. O lucro em 2018 foi de 2,7 bilhões de reais, o que garantiu aos 2.000 funcionários um bônus de 6 salários extras adicionais no ano. Quem são os donos das jazidas de Araxá? A CBMM foi e desde a década de 1965 tem como acionista majoritário a família Moreira Salles, que também é sócio vitalício de banco. Embora praticamente tenha criado o mercado mundial de nióbio, a companhia ganhou os holofotes em 2010, quando um grupo de empresas chinesas, japonesas e sul-coreana fechou a compra de uma fatia de 30% da empresa, por 4 bilhões de dólares, avaliando o valor de mercado da CBMM em mais de 13 bilhões de dólares. Apesar da CBMM ser a única empresa a explorar o nióbio em Araxá, o estado de Minas Gerais é dono de parte da mina e recebe uma parcela dos lucros da produção de nióbio. Pelo acordo em vigor, com validade até 2032,
o governo estadual recebe 25% do lucro líquido das vendas da CBMM, através da estatal Codemig. Em 2018, recebeu 900 milhões de reais. Com dificuldades de caixa, o governo de Minas Gerais já anunciou que pretende privatizar a Codemig e conseguiu aprovar neste mês de dezembro um projeto de lei que autoriza a vender créditos da comercialização do nióbio entre 2020 e 2032, de forma a antecipar a arrecadação com os direitos de exploração do nióbio para garantir o pagamento do 13º dos servidores e por fim ao parcelamento dos salários do funcionalismo por alguns meses. Questionada sobre o interesse da eventual privatização da Codemig, a CBMM desconversa, mas descarta qualquer revisão dos termos do contrato vigente da parceria com o governo estadual. Essa é uma questão que tem que ser analisada mais perto de 2032, que é quando termina o atual contrato, disse em entrevista ao G1 o presidente da CBMM, Eduardo Ribeiro. Escavação a céu aberto e diferentes etapas de processamento. A área de escavação em Araxá para a extração de nióbio possui atualmente 2 km de diâmetro. A exploração é toda feita a céu aberto, sem uso de explosivos, apenas com escavadoras. A CBMM faz questão de destacar, entretanto, que não vende o minério bruto, e sim produtos industrializados, com uso de tecnologia própria desenvolvida no Brasil ao longo de décadas. A mineração é apenas uma das 15 etapas necessárias para se chegar aos produtos finais, que também incluem processos de concentração, refino para a redução de teores de fósforo e chumbo e metalurgia. No material que é retirado do solo, apenas uma fração da ordem de 2,5% é nióbio. Para cada 1 tonelada de minério extraída da mina, são produzidas apenas 15 kg de ferro-nióbio. O restante é encaminhado para barragens de rejeitos. Por dia são produzidas cerca de 300 toneladas de produtos finais que saem do complexo industrial de Araxá em sacas, latas e cilindros, que variam de 10 kg a 2 toneladas. Cerca de 90% de tudo o que é produzido tem como destino o exterior. Segundo a Agência Nacional de Mineração, a exploração de nióbio garantiu aos cofres públicos em 2018 uma arrecadação de 22,9 milhões de reais em royalties, denominados CFEM, Compensação Financeira sobre a Exploração Mineral. O valor foi distribuído entre municípios, 75%, estados, 15% e União, 10%. Pela legislação atual, a taxação de CFEM sobre o nióbio varia de 2% até 3% sobre o valor do faturamento. Como não ocorre a comercialização do mineral bruto, é considerado como valor para efeito do cálculo a soma das despesas diretas e indiretas ocorridas antes da transformação da matéria-prima em ferro-nióbio. A CBMM afirma que pagou ao todo em 2018 uma soma de 1,7 bilhão em tributos. Expansão da produção e desafios. A CBMM afirma que fechará o ano com uma produção recorde de 110 mil toneladas de nióbio, ante um valor de 89 mil toneladas no ano passado, e avalia um novo plano de investimento da ordem de 4 bilhões de dólares para ampliar a capacidade de produção para além de 150 mil toneladas projetadas para o final de 2021, se o ritmo de crescimento da demanda se mantiver nos próximos anos. O grande desafio da empresa é ampliar o mercado e o número de clientes pelo mundo, até mesmo na siderurgia. Principal cliente, o uso do nióbio ainda é marginal. Atualmente, só cerca de 10% do aço produzido no mundo contém alguma adição de nióbio. Outro desafio é convencer mais clientes e a adotarem um insumo que praticamente só é produzido no Brasil. Afinal, nenhuma empresa gosta de depender de um único fornecedor. Hoje, existem 3 players que são os principais
dos principais, que representam mais de 95% do mercado de nióbio. O ideal no longo prazo seria ter um mercado de 250 mil toneladas e pelo menos 10 fornecedores. Isso diminuiria o risco na percepção dos clientes que utilizam nióbio, afirma Ribeiro. Os outros dois produtores que atuam no mercado mundial são a canadense Niobec e a chinesa CMOC, responsável pela extração de nióbio na mina de Catalão, Goiás. Entre as apostas da CBMM para ampliar as aplicações do nióbio está o uso em equipamentos de levitação magnéticas e baterias de carros elétricos, para promover recargas mais rápidas e com uma capacidade de armazenamento de energias maior, e não joias ou talheres. O nióbio é utilizado para fazer joias porque é um dos 5 metais que é hipoalergênico. Então, no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão, existem joias feitas com nióbio. Não é raro, mas o mercado é muito pequeno comparado às outras aplicações, afirma o presidente da CBMM. O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio e o G1 veio até Araxá, no Triângulo Mineiro, para conhecer a maior reserva de nióbio em operação do planeta. É desta mina que sai nada menos do que 80% de todo o nióbio que é vendido hoje no mundo. As jazidas de Araxá são exploradas pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM. A empresa é controlada pela família Moreira Salles, que também é sócia do Itaú Unibanco. A empresa prevê encerrar 2019 com uma produção recorde de 110 mil toneladas de nióbio. É assim que ele é exportado para mais de 50 países. Ele é vendido na forma de pequenos pedaços metálicos, como se fossem pedras, que é uma mistura de nióbio com ferro. É um material bastante denso. Aqui na minha mão tem cerca de 1 quilo. Mais de 90% do nióbio produzido em Araxá tem como destino o exterior. Por dia são produzidas cerca de 300 toneladas de produtos finais que saem da fábrica em sacas, latas e cilindros. Mas afinal, para que serve o nióbio e que metal é esse tão abundante no Brasil e que tem despertado cada vez mais a curiosidade de brasileiros e até mesmo teorias conspiratórias e mitos sobre a sua importância? O nióbio é usado principalmente na produção de aços especiais e superligas. Ele funciona como um melhorador para produzir aços mais leves e resistentes. Um exemplo disso é esse edifício que nós estamos vendo aqui atrás. Ele teria 4.000 toneladas de aço. Com o uso de nióbio em pequenas frações, apenas 400 gramas por tonelada, foi possível reduzir cerca de 800 toneladas de aço na composição desse edifício. O nióbio também tem sido empregado em aplicações de tecnologia de ponta, incluindo turbinas de avião, e entre as novas apostas está o uso em baterias de carros elétricos. Cordãozinho de nióbio. O presidente Jair Bolsonaro cita frequentemente o nióbio para falar do potencial mineral do Brasil. A divulgação feita pelo presidente tem ajudado o metal a ganhar fama. O Brasil é o maior produtor de nióbio, com cerca de 90% do mercado esse ano de 2019. Mas existe nióbio em várias regiões do mundo. Existem 85 depósitos quantificados na Austrália, na Rússia, na África e nos Estados Unidos. Só na mina de Araxá, as reservas são estimadas em mais de 800 milhões de toneladas de minério. Um volume suficiente para garantir mais de 100 anos de produção. O estado de Minas Gerais é dono de parte da mina e recebe uma parcela dos lucros da CBMM. O nióbio está aqui, mas ele não é visto a olho nu. Ele é misturado com muitos outros materiais. Apenas uma fração disso é nióbio, pouco mais de 2%. É necessário 1 tonelada desse material para produzir 15 quilos de ferro nióbio. A mineração ela é apenas uma
das 15 etapas necessárias para que a gente atinja o produto final. A usina de concentração, por exemplo, é uma etapa onde nós enriquecemos o teor de nióbio de 3% para 50%. Posteriormente, nós temos ainda etapas de refino, de purificação do material. Nós removemos fósforo, enxofre e chumbo. E na etapa subsequente do processo, nós fazemos a formação da liga final de ferro-nióbio, usando um forno metalúrgico. Após formada essa liga, nós britamos, classificamos, separamos por cada tamanho desejado por cada um dos nossos clientes e expedimos ao mercado e usuário final. A CBMM praticamente criou o mercado mundial de nióbio, mas a empresa faz questão de destacar que não vende o minério bruto, e sim produtos industrializados com o uso de tecnologia própria, desenvolvida no Brasil. A partir da década de 70, por meio do programa de tecnologia da CBMM, foram desenvolvidas novas aplicações e o mercado saiu de cerca de 1.000 toneladas por ano na década de 60 para 130 mil toneladas este ano de 2019. E o negócio tem se mostrado bastante lucrativo. Em 2018, o faturamento da empresa cresceu 55% e chegou a mais de 7 bilhões de reais. O lucro foi de 2,7 bilhões de reais. Esse é o nióbio no seu estado mais puro. Ele está na sua fase metálica e tem 99,999% de pureza. O nióbio, nesse estado, ele é um material supercondutor, ou seja, ele consegue gerar grandes campos eletromagnéticos. Onde ele é usado? Em equipamentos de ressonância magnética, em levitação magnética para trens e principalmente para aceleradores de partículas, naquelas pesquisas nucleares para colidir átomos. O nióbio é um metal nobre, bonito e pouco conhecido da população, mas ele está longe de ser um metal precioso. Hoje, o preço do ferro-nióbio é equivalente a $40, ou seja, 1 quilo de nióbio é ainda mais barato que 1 grama de ouro. O maior desafio da empresa é justamente desenvolver novas aplicações para o nióbio e aumentar o tamanho do mercado, que ainda é bem limitado. Atualmente, só cerca de 10% do aço produzido no mundo leva alguma adição de nióbio. Outro grande desafio é convencer mais clientes a adotarem um insumo que praticamente só é produzido no Brasil. Afinal, nenhuma empresa gosta de depender de um único fornecedor. Hoje existem 3 players que são os principais, que representam mais de 95% do mercado de nióbio, e a CBMM tem 80% desse mercado. O ideal, no longo prazo, seria ter um mercado de 250 mil toneladas e pelo menos 10 fornecedores. As pessoas conhecerem o nióbio, as aplicações do nióbio, certamente ajudarão a desenvolver esse mercado. Mas até mesmo em Araxá, ainda são poucos os que dizem conhecer o que é o nióbio. Não sei não vi não conheço não. Eles falam que tem. Não sei bem certeza, mas para que tem. E alguns aqui de Araxá também já falam muito bem desse nióbio daqui. Ninguém vem procurando nióbio então na sua loja não, né? Não, ninguém. Primeira vez. Bom, eu sou de Araxá, eu conheço a CBMM, já visitei inúmeras vezes, tanto a mina como a área administrativa da CBMM. Não visitei a área de produção que transforma o nióbio em ferro-nióbio, mas sei da importância desse minério, né, para o Brasil, para o mundo, principalmente para Araxá. E também sei da importância que esse minério tem na sociedade brasileira. É uma cidade mundial. Mas, depois dos acidentes, né, ou melhor, das negligências da Vale, do rompimento da barragem em Brumadinho, em Mariana, fica aquela preocupação. Né? Minas Gerais tem as maiores reservas de minério, vários tipos de minerais no mundo, não somente no Brasil. E é cheia de barragens, cheia de empresas, de mineradoras. Então, eu acho que falar de um minério que é tão importante, que só pensando em lucro e tal, mas esquece do impacto ambiental que causam
essas mineradoras. O que a Vale fez em Minas Gerais é imperdoável. A Vale praticamente matou meu estado 2 vezes. E vai continuar matando enquanto continuar operando em Minas Gerais da forma da ganância que a Vale tem. E a CBMM não vai tão longe. A CBMM, para explorar o nióbio, já devastou grande parte do cerrado que engloba Araxá. Quando eu fui na mina pela primeira vez, eu fiquei impactado de ver a grandiosidade da exploração desse minério. Você chega e você vai descendo, e são como paredões. Como eles foram escavados, a terra foi sendo escavada durante tantos anos, mais de 50 anos sendo escavados, você vê aqueles vales, não? E eu não posso imaginar o impacto ambiental que isso causou e continua causando. Porque essa área está completamente degradada. Depois de 400 anos de exploração, não, que vão continuar afundando ainda mais para buscar nióbio, o que vai ser dessas áreas? Serão abandonadas como as áreas de garimpos na Amazônia, não, ou as minas de ouro e diamantes que existiam em Minas Gerais, que depois que deixaram de dar lucro foram abandonadas. Araxá não tem só nióbio. Araxá tem terras raras para fazer, por exemplo, fertilizantes. Então tem empresas ao redor de Araxá que exploram a terra, que degradam a natureza pela ganância. Não. Um exemplo é o Complexo do Barreiro, que é um ponto turístico de Araxá, um dos mais emblemáticos do estado de Minas Gerais. A Cascatinha, que era o ponto chave do lugar, que era considerado uma joia rara do Complexo do Barreiro. Eu, quando era criança, eu pude visitar a Cascatinha, ver aquela cascata bem bonita, a natureza preservada. E quando eu fui pela última vez, em 2008, quando ainda morava em Araxá, quando ainda morava no Brasil, eu não encontrei. Eu não encontrei mais essa cascata, eu não encontrei a natureza. Eu encontrei, foi uma represa feita na época pela Bung, que agora é a Vale que comanda. Eu vi uma represa construída pela companhia, onde um dia houve um lugar recreativo, né? Onde contam a lenda, Dona Beija tomava seus famosos banhos. Ou seja, pela ganância, pelo dinheiro, pelo poder, né? Vale tudo. Alguém pode dizer, não, é importante essas empresas porque elas geram milhares de empregos e patati patatá. Sim. Mas eu não conheço nenhuma empresa mineradora, principalmente, que pensa no meio ambiente, que cuida do meio ambiente. Como eu repito, a CBMM tem seus projetos de preservação do cerrado e toda coisa. Eu visitei a área dos zoológicos da CBMM, onde animais que são capturados nas estradas ou que tem alguma eventualidade são levados e são tratados, né? Então a CBMM tem essa forma de cuidar do meio ambiente. É uma forma que ela encontrou de fazer assim do impacto da mineração para o benefício da população, né? Então ela destrói por um lado e preserva de outro, né? Mas depois que a mina deixar de produzir, o que vai ser feito dessa área? O que será feito também das barragens de rejeitos? Eu sei muito bem que a CBMM usa as barragens da CBMM, elas são feitas diferentes do modelo da Vale, né? Elas não são feitas com alteamento. Elas são feitas tem outro nome que agora infelizmente eu não lembro, mas elas não são feitas assim.
do tipo de Mariana, de Beto Rodrigues e nem como o de Brumadinho. Então o risco de rompimento dessas barragens é baixo. Não vou dizer que é zero, mas é baixo. Então, se tem tantas barragens de rejeito, por que não transformam, acabam com essas barragens, devolvem essa área para a natureza, né? Porque a CBMM deve ter algum projeto para acabar com essas barragens de rejeitos. Porque se continuar a exploração por mais 100 anos, por mais 400 anos, por quem sabe quando, será necessário ainda mais e mais barragens. Enquanto mais barragens, mais degradação na natureza. Então fica uma coisa meio incoerente. Por um lado eu destruo, por um lado eu cuido, mas eu continuo destruindo porque eu preciso retirar esse minério, eu preciso vender esse minério, eu preciso gerar renda. E eu gerando renda, eu faço mais exploração, eu tenho que construir mais represa de rejeito. E aí, quando acontece um rompimento de alguma represa, de alguma barragem, vai tudo pro saco. Então toda aquela riqueza que foi gerada não vai poder pagar o dano ambiental causado. A exploração já é uma coisa terrível, que deixam marcas eternas no lugar. E o rompimento de uma barragem de rejeitos transforma aquilo vai ficar ainda pior do que já estava. Será realmente que descobrir minérios e querer gerar dinheiro é uma coisa boa para o planeta? Eu acho que não. É isso, pessoal. O vídeo de hoje foi sobre falar do nióbio, que é uma coisa muito interessante, pessoas que não conhecem. Eu tive, como eu disse, eu sou de Araxá, eu tive o prazer de conhecer, eu tive o prazer de estar trabalhando pela CBMM, então eu sei do que eu tô falando aí, de algumas coisinhas. Então, fica aí. Não, quem quer mais detalhes sobre esse minério, pode buscar no Google, que vai encontrar uma variedade de usos desse minério. E espero profundamente que a CBMM continue integrada em preservar a natureza, ao mesmo tempo de explorar, porque não queremos que aconteça uma terceira tragédia, uma quarta tragédia com outra mineradora importante no estado de Minas Gerais. Valeu, pessoal, que tenham todos uma excelente tarde de quinta-feira e nos vemos logo com outra interessante notícia. Valeu, pessoal, um abraço, tchau.